Estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como criar um sticker para o WhatsApp utilizando o Photoshop e utilizando o Google Chrome, certo? Então, vamos lá, galera. Primeira coisa que vocês têm que fazer é, no navegador Chrome, baixar uma extensão chamada WA Web Plus, certo? E aí, como é que a gente vai conseguir baixar essa extensão? Para você baixar a extensão aqui no Google Chrome, você vem aqui nesses três pontinhos, e aí você vai lá em mais ferramenta, e dentro de mais ferramentas você vai em extensões. Quando você clicar em extensões, você vai entrar em uma tela parecida com essa aqui, e aí nessa tela você vai vir aqui em extensões, vai vir cá na parte de baixo, onde está escrito abrir o Chrome Web Store, vai aparecer aqui a loja de aplicativos da Chrome, e aí nessa lojinha de aplicativo você vai pesquisar por um aplicativo chamado WA Web Plus, certo? WA Web Plus. Beleza. O aplicativo é esse daqui, ó. Esse é o WA Web Plus para o WhatsApp. O primeiro procedimento que você tem para a gente fazer esse processo é que você tenha esse aplicativo instalado em sua máquina. Então, você vem aqui e vai dar um clique no botão instalar. Eu já tenho ele instalado no meu Google Chrome, então ele não está me dando a opção instalar, mas é só você clicar aqui no botão instalar e ele vai estar instalado, certo? Depois de instalar esse aplicativo, o próximo passo que você vai fazer é habilitar essa extensão aqui. Então você tem aqui um botãozinho que aparece no canto superior direito do Chrome, que é o botãozinho chamado extensões, e aí quando você clica ele mostra todas as extensões que você tem instalada no seu Google Chrome. E aí você tem aqui um pinozinho, certo? E aí esse pino, se ele tiver, provavelmente ele deve estar apagadinho. Quando ele está assim azul, significa que essa extensão já está ativada. E aí se você clicar nesse botãozinho, você vai ativar a extensão e vai fixar ela aqui. A partir de agora, observe que vai aparecer um sinalzinho de mais, verdinho, que significa que essa extensão, o WA Web Plus, está instalada no seu computador, beleza? Vamos lá. O próximo passo agora que a gente vai fazer, pessoal, é pegar a imagem que a gente vai utilizar na criação do sticker, certo? Então vamos aqui no Google e vamos pegar uma imagem interessante para criar o nosso sticker, certo? Pronto, vamos pegar uma imagem, vamos fazer um sticker de um sorriso. Então a gente tem várias fotos aqui no Google. Eu cheguei aqui no Google, digitei sorrindo e vamos escolher a imagem que a gente vai utilizar. Vamos escolher a imagem desse gatinho aqui, certo, pessoal? Então eu vou salvar essa imagem. E agora vamos lá para o Photoshop abrir essa imagem para a gente começar a criação do sticker, ok? Já estamos abrindo aqui o Photoshop, certo? Estou trabalhando com a versão 2021 do Photoshop. Já estamos aqui na tela inicial do Photoshop. E chegando aqui na tela inicial do Photoshop, você tem duas opções. Você tem a opção criar, que é para você criar uma nova composição, uma nova imagem no Photoshop, ou abrir uma imagem existente, certo? Então nós vamos abrir uma imagem existente. Eu vou dar um clique aqui no botão abrir. E aí eu vou pegar a imagem daquele gatinho. Pronto, já abrimos a imagem que a gente vai utilizar para criar o sticker. O próximo passo que a gente vai ter que fazer vai ser selecionar esse gato e gerar um fundo transparente dele. E aí aqui no Photoshop você tem várias ferramentas para selecionar. Nós vamos utilizar uma ferramenta muito legal que existe no Photoshop 2021, que é a ferramenta Seleção de Objeto. Uma ferramenta muito fácil de utilizar. Você simplesmente envolve a área para que ele encontre o assunto principal dessa fotografia. Então eu vou pegar aqui e vou abrir uma área que vai envolver esse gato. E automaticamente ele detectou a área. É uma ferramenta incrível, né? Então observe que ele já detectou aqui toda a área que corresponde ao assunto principal dessa fotografia.
E qual o próximo passo? Agora a gente vai ter que refinar essa área selecionada. Então a gente vai dar um clique aqui no botão selecionar e mascarar. Dentro dessa tela de refinamento você tem aqui a opção chamada visualizar. Você pode visualizar essa imagem no fundo preto, ou você pode visualizar essa imagem já no fundo transparente, escolhendo a opção casca de cebola. E aí a gente pode observar que essa seleção ela ficou legal, mas tem algumas falhas. Observe que as arestas da seleção elas estão um pouco meio serrilhadas, ó, estão com algumas falhas, e aí a gente vai ter que melhorar um pouquinho essa seleção aqui. Então a gente tem algumas opções aqui, tipo suavizar, difusão, que nós vamos utilizar para dar um ajuste nessa aresta. Então primeiro vamos utilizar aqui a opção suavizar. Observe que quando eu mexo aqui em suavizar, ele elimina um pouco esse serrilhado que você tem na seleção. E o difusão ele dá um leve enevoamento nas bordas. Ok? Então houve uma melhora aqui considerável. E agora eu vou gerar isso daqui como uma nova camada. Depois que eu já fiz todo o refinamento da seleção, eu vou escolher aqui a opção nova camada, para que seja gerada isso de uma nova camada. Vou dar um clique no botão OK. Pronto, a partir de agora eu posso pegar aqui, pessoal, a ferramenta mover. Tá vendo essa cruzinha aqui? E aí com a ferramenta mover você pode observar que a partir de agora esse objeto é uma camada solta. Uma camada solta e um fundo transparente. Beleza. E aí se vocês observarem, ficou legal, mas ele tem muita área de sobra aqui, ó. Se vocês observarem, essa área toda aqui é desnecessário, não há necessidade de a gente ter essa área toda, porque o nosso assunto principal, o gato, ele só ocupa essa área aqui, então a gente vai cortar essa parte desnecessária. Então a gente vai vir aqui no Photoshop e vamos utilizar a ferramenta corte. Vamos dar um clique aqui na ferramenta corte demarcado, e aí a gente vai eliminar esse excesso e determinar somente que essa área é a área que eu quero aqui. Pronto, excelente. O que é que a gente pode fazer para que esse stick fique mais interessante? Nós vamos aplicar um efeito nele, na camada dele. Observe que ele tem duas camadas. A camada do gato com fundo transparente tem a foto original. A gente não precisa mais da foto original, a gente pode até apagar. Então eu vou selecionar essa camada aqui, plano de fundo, e vou clicar no botão excluir, para excluir esse plano de fundo. Pronto, ficou só a camada do gato. Vou até alterar o nome aqui, ó, gato. E para deixar esse sticker mais interessante, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar um efeito de traçado ao redor do gato. Então, com a camada do gato aqui selecionada, nós vamos aqui nesse botãozinho no painel Camadas. A gente está aqui no painel Camadas do Photoshop. E aí dentro do painel Camadas, a gente tem aqui o botãozinho FX. Que esse botão FX permite que você possa aplicar alguns efeitos nas camadas. E aí a gente vai dar aqui um clique no botão FX e vamos escolher o efeito que a gente vai trabalhar agora. Vai ser o efeito chamado traçado, ok? Então a gente vai aqui em FX, escolhe traçado. Vai aparecer aqui a caixinha traçado. Você vai escolher aqui qual a posição do seu traçado, se vai ser externo, se vai ser interno, se vai ser central. Sempre quando a gente cria esses sticks, a gente utiliza a posição externa. Então, vou escolher aqui externa. Aqui você vai escolher o tamanho, a espessura, a largura do traçado. Então, eu vou diminuir um pouquinho essa espessura. Eu acho que uns 3 pixels vai ficar legal aqui. Eu vou botar uns 3 pixels. E aqui você tem a opção chamada cor, que é para você escolher qual a cor que você deseja para esse traçado, certo, pessoal? Eu vou colocar branco nesse projeto, certo? Vou colocar um brancozinho aqui. Vou colocar um branco, vou dar um OK. Beleza. Observe que o sticker recebeu um traçado branco ao redor. E agora a gente pode criar um textozinho para ele ganhar um pouco mais de dinamismo, né? Então eu vou pegar aqui a ferramenta texto. Vou dar um clique aqui, vamos digitar um textozinho aqui. Vou digitar
Um bom dia, certo? Ah, Luiz, a letra está muito grande, não se preocupe, certo? Depois que você digitou aqui a palavra bom dia, observe que ele criou a nova camada aqui, a camada bom dia, e a gente vai ter que diminuir um pouquinho esse texto. Então, para a gente diminuir esse texto, nós vamos usar um atalho chamado Ctrl T para criar as alças de redimensionamento. Então eu vou dar um Ctrl T agora aqui nessa camada. Observe que apareceu aqui as alças de redimensionamento. E aí, antes de puxar aqui, eu vou ativar essa correntezinha aqui que fica na parte de cima entre largura e altura, que é para, ativando essa correntezinha aqui, você vai diminuir o objeto de forma proporcional, né? Se distorcer ele. Então eu vou pegar aqui pelo quadradinho do canto e vou diminuindo o tamanho da letra para um tamanho interessante, certo? Deixa eu colocar em uma linha só, vai ficar melhor. Pronto, então eu criei aqui o bom dia, eu vou colocar mais ou menos nessa proporção aqui, eu acho que vai ficar interessante. Pronto. Qual o próximo passo agora? Se vocês observarem, eu estou utilizando uma fonte na cor branca, então isso não vai criar muita legibilidade. Então, para a gente aumentar a legibilidade desse sticker, nós vamos selecionar essa camada de texto bom dia que a gente criou. Vamos lá no botão FX, vamos escolher a opção traçado e vamos aplicar um contornozinho ao redor da letra. Eu vou botar aqui um contorno de uns 3 pixels, certo? Igual como eu fiz só que na cor preta, para criar um contraste e uma melhor visibilidade nesse sticker. Pronto. O sticker está pronto. Qual o próximo passo agora? A gente vai ter que salvar esse sticker para levar lá para o WhatsApp Web. Só que a gente só pode levar essa imagem em um formato que o WhatsApp Web possa criar isso como sticker transparente. E o único formato que você vai poder salvar essa imagem é no formato PNG, certo? Então a gente vai ter que salvar essa imagem no formato PNG para que ela funcione lá no WhatsApp Web. Então, para a gente salvar essa imagem com PNG, nós vamos no comando arquivo, exportar como. Vai aparecer aqui a tela exportar como. E aí nessa tela exportar como, nós vamos escolher o formato PNG e vamos ter que aplicar esse quadradinho aqui, ó, transparência, certo? Para que essa imagem fique com fundo transparente. E aí eu vou dar um clique aqui no botão exportar. Ele vai perguntar onde você deseja salvar essa imagem e qual o nome que você deseja dar a essa imagem. Eu vou dar o nome de gato sorrindo. Salvar. Pronto. A partir de agora eu tenho um arquivo que eu salvei. Está aqui na minha área de trabalho. Ó, um arquivo com fundo transparente no formato PNG. Está aqui no meu desktop, certo? Que é a imagem chamada gato sorrindo.png. Qual o próximo passo agora? Levar essa imagem lá para o WhatsApp Web e transformar ela em um sticker. E com o WhatsApp Web aberto, nós vamos vir na extensão que nós instalamos, que é a extensão WA Web Plus. E aí eu vou dar um clique nesse botãozinho com sinal de mais. Vai aparecer aqui a extensão WA Web Plus. E aí a gente vai vir nesse botãozinho aqui, que é o botão criador de stickers. E aí quando você der um clique nesse botão, vai aparecer uma caixinha perguntando para você qual arquivo PNG com fundo transparente que você tem em sua máquina. A gente vai dar um clique no botão escolher arquivo. E aí vamos pegar o nosso arquivo gato sorrindo que está lá no nosso desktop, certo? Vou dar um clique no botão abrir. E em seguida, você vai dar um clique nesse botãozinho, que é para ele enviar essa imagem já convertida em um sticker para o seu WhatsApp, ok? Vamos lá. Pronto. A partir de agora, você vai receber esse sticker no seu WhatsApp.
ele vai mandar para você mesmo, para o seu próprio número, essa imagem, já como sticker. E para você usar esse sticker e distribuir para os outros colegas, é só você clicar nessa setinha aqui apontando para baixo e escolher a opção favoritar mensagem, certo? Então eu vou escolher aqui a opção favoritar imagem, mensagem na verdade, e aí apareceu aqui a estrelinha. A partir de agora essa imagem está adicionada no meu favorito no WhatsApp e eu já posso utilizar essa imagem enviando para todos os meus colegas. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.